Tchau, criaturas marinhas desse multiverso! Que filme mais lindo é Luca? Se vocês ainda não assistiram, eu já começo esse vídeo dando essa indicação. Assistam, que é um filme muito bonito. E nesse vídeo aqui eu trago um pouco das minhas impressões e alguns detalhes dessa obra que com certeza trouxe a Pixar a um outro patamar de animações. Meu nome é Patrick e você está assistindo ao Trick Studios. Antes mesmo de começar a falar sobre esse filme lindo, eu já peço para vocês deixarem o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais no meu trabalho. E também, se não me seguem nas redes sociais, já me sigam aqui na descrição, porque lá no meu Instagram eu comentei bem brevemente, sem spoilers, o que eu achei do filme logo depois de ter assistido. Então lá eu sempre deixo tudo muito bem atualizado em tempo real. E bora falar dessa animação espetacular que é Luca. Os excluídos têm sempre que se ajudar. Os ex-queridos? Luca foi lançado agora mesmo no dia 18 de junho diretamente no Disney Plus e o melhor, sem tarifa adicional. Assim como Soul foi lançado diretamente no Disney Plus também, sem nenhuma tarifa, eu acredito que todos os filmes da Pixar, pelo menos até então, não terão tarifa adicional pra gente poder assistir. O que eu acho maravilhoso, porque essa animação é uma daquelas animações que a gente junta toda a família pra assistir junto, e diferente de Soul, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui, tá no card pra quem quiser assistir, essa animação ela é totalmente direcionada pras crianças. E eu digo isso porque analisando as produções da Pixar em 2020, nós tivemos Dois Irmãos e Soul, animações muito diferenciadas e com temáticas muito específicas para cada uma delas. E como eu já tinha dito nesse vídeo de Soul, animações não são só para crianças, são para todo mundo, inclusive os adultos. Só que Soul, tanto na animação quanto na ideia que quer abordar, conversa muito mais com o público adulto, com questionamentos sobre a vida, sobre a existência. E já Dois Irmãos consegue se relacionar muito mais com a criançada por justamente trazer protagonistas que são muito mais próximos dessa faixa etária. E Luca volta na mesma ideia, trazendo protagonistas infanto-juvenis e que trazem muitas características que são extremamente reconhecíveis em várias crianças que a gente conhece. E eu já começo essa conversa falando especificamente desses personagens, porque Luca é uma animação que apresenta uma gama de personagens muito vasta, com diferentes importâncias, mas em nenhum momento esses personagens estão ali de graça. E isso traz uma excelência muito grande para essa animação, já que nenhum daqueles personagens está ali só para ocupar espaço. Eles estão ali para realmente trazer alguma nova camada para a história. Isso sem contar com o grande carisma dos três protagonistas, o Luca, o Alberto e a Julia, que formam aquela tríade perfeita para uma grande aventura e uma grande construção de amizade. É muito fácil se relacionar com eles de forma rápida e isso é excelente para o andamento da trama, porque a gente acaba se apegando a esses personagens e trazendo eles muito mais próximos da gente, como se eu, como espectador, e os personagens do filme fôssemos amigos de longa data. Too late. You guys are losers. E isso, como eu disse, contribui muito pro andamento da trama. Também o fato dessas crianças apresentarem desde muito cedo quais são os seus grandes medos e quais são as suas grandes inspirações, seus grandes sonhos. Isso faz com que a gente traga eles para um ambiente muito mais real e consiga entender mais profundamente as decisões que eles tomam durante o filme. Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Ainda tá ouvindo ele? Não, tá caladinho! Isso! Agora vamos nessa! Que, diga-se de passagem, é um filme de 1h40, mas que eu não vi passar. Porque todo o desenrolar da trama é um desenrolar muito orgânico, então a gente não percebe o tempo passando e a gente fica cada vez mais cativado por essa história. Outro detalhe apaixonante é a locação desse filme. Esse filme se passa na Riviera Italiana, ali pela década de 50, 60, não é especificado, mas é uma produção que lida muito bem com esse espaço reduzido para construir todo o conflito e todas as questões envolvendo esses personagens. Então, seja na superfície ou até mesmo embaixo d'água, a gente consegue ver um lugar muito aconchegante e muito forte para o desenrolar dessa história. Detalhe especial para as cenas embaixo d'água e toda a construção que eles têm ali de todo um universo subaquático que funciona exatamente como o universo humano, só que subaquático. É divertidíssimo a gente começar o filme vendo o Luca como um pastor, seria um pastor, de peixes. E peixes que fazem o mesmo som de ovelhas, então é muito divertido, é muito engraçado essa suspensão da realidade, mas de uma forma muito palpável para nós.
E como eu mencionei já no início, isso funciona muito com a criançada. Eu mesmo assisti com meu irmão pequeno e percebi como ele se divertiu assistindo esse filme. Saindo um pouco dessa parte de composição e agora falando sobre a parte artística, o que é essa animação no que diz respeito ao traço? Isso já era algo que chamava muita atenção da gente logo nos primeiros trailers, mas assistir essa animação com o traço 3D característico da Pixar, mas de uma forma um pouco mais cartunesca, da gente olhar para essa animação e perceber pinturas, perceber como se fosse realmente uma obra de arte, é com certeza um dos grandes atrativos dessa animação. Seja nas cenas subaquáticas, ou até mesmo na construção da cidade, ou até mesmo e principalmente nos momentos em que o Luca tá sonhando e tá imaginando aquele mundo todo, utilizando essa imaginação para criar um ambiente ainda mais mágico, ainda mais belo, e com certeza nos fazer apaixonar ainda mais por esse personagem. Porque essa é uma daquelas composições artísticas que utiliza muitas cores e muitas cores muito vivas para dar mais vida ainda à animação. E a própria trama se aproveita disso e em dados momentos traz um deleite ainda maior. Em momentos, por exemplo, quando eles estão saindo e entrando na água, que a gente vê toda a formação de escamas e depois a pele, a gente vê em detalhes o trabalho de todos os artistas envolvidos na construção visual dessa animação. Sem contar que além das virtudes visuais desse longa-metragem, outra coisa que chama muita atenção e de uma forma muito divertida e muito imersiva é a trilha sonora. Se você separar em detalhes essa trilha sonora, vão perceber que é uma trilha sonora totalmente italiana e contribui muito para que a gente se sinta cada vez mais dentro da história. Seja pela utilização de música clássica ou até mesmo uma trilha sonora totalmente aventuresca. Fora o fato de que repetidas vezes, e muitas até, eles utilizam o vocabulário italiano para se comunicar, o que faz com que a gente ainda mais se sinta parte desse vilarejo. E com isso a construção do vilarejo de Porto Rosso se torna ainda mais factível e ainda mais próxima da nossa realidade, o que faz com que a gente se sinta parte daquela comunidade. E com isso eu acredito que o trabalho do diretor Enrico Casarossa funciona muito bem para nos localizar numa cultura totalmente nova, de uma forma caricata, mas em nenhum momento intrusiva, ou que faça a gente ter a sensação de que ele está forçando alguma coisa. É muito natural a gente se sentir parte dessa comunidade e se sentir parte dessa realidade desse pequeno vilarejo na Riviera Italiana. Provavelmente por ele mesmo ser italiano, ele traz um pouco dessa paixão e dessas memórias da infância dele para dentro da animação, o que funciona muito. Por fim, é importante a gente falar sobre a temática, e eu acho que isso é o ponto mais importante dessa animação. Fora, é claro, toda a questão artística, toda a questão de personagens, mas a temática me trouxe uma reflexão e, claro, uma emoção, que é um filme da Pixar, então existe aquele momento que a gente... Mas é um filme que, assim como eu já tinha dito no meu Instagram logo depois que eu assisti, ele é um filme que aborda um tema muito abrangente, que é a questão da aceitação, mas o artifício que ele utiliza para falar sobre isso é um artifício muito amplo e que gera com certeza aquela interpretação. Existe toda uma questão que foi levantada muito antes até do filme ser lançado, que é o fato desse filme trabalhar com dois protagonistas masculinos e que ele relembra muito o filme Me Chame Pelo Seu Nome, por se tratar de uma mesma localização, de uma trama muito semelhante. Ou seja, existe uma análise muito difundida e que muitas pessoas vêm se questionando sobre Lucas ser uma alegoria a um personagem LGBTQIA+, e isso, é claro, gera muita polêmica. Por isso eu acredito também que a Pixar deixou muito subentendido, mas não se aprofundou nesse campo especificamente, e acabou optando por deixar a questão da aceitação como o grande tema desse filme. Mas é inevitável não perceber as semelhanças com o filme Me Chame Pelo Seu Nome e pensar nele como realmente uma alegoria de dois meninos que estão descobrindo essa juventude, estão descobrindo a vida e querendo conhecer o mundo. Pra mim, eu considero uma interpretação extremamente válida e que realmente faz bastante sentido. Eu acho que faltou um pouco o aprofundamento, mas de novo, é uma questão polêmica e a Pixar preferiu não se aprofundar nesse assunto. Talvez seja a minha única crítica ao longa nessa questão.
Então sim, é um tema amplo, é um tema que a gente consegue se relacionar muito bem, mas faltou um pouco entender aonde que a Pixar queria tocar. E é claro que o nítido fato deles serem criaturas marinhas tentando se encaixar no mundo humano já é por si só uma questão importante e necessária pra gente ver essa aceitação em prática. E para isso a parte final do filme envolve um grande plot twist e com certeza uma forma muito forte de demonstrar esse processo de aceitação. Então, para mim, esse é um acerto em cheio da Pixar, numa trama que consegue envolver a criançada, envolver nós adultos e consegue de uma forma muito gostosa apresentar novos protagonistas e com certeza uma história muito envolvente de amizade, de amor mútuo e que se faz extremamente necessária para a criançada que vai assistir esse filme. Com toda a família, é claro. Ah, e um detalhe que eu acho que é a cereja do bolo é no final do filme o Luca ir atrás do que ele realmente queria, que era aprender, que era ir pra escola. E aí fica uma nova mensagem e que com certeza não é a questão central da trama, mas é uma questão que eu acho que é muito bacana, principalmente de novo, pra quem assiste com a criançada. Eu mesmo assisti com meu irmão e percebi que é o valor da educação, que é o sonho do Luca realmente ir pra escola e conhecer todo mundo, estudar e saber mais. Que exemplo, Pixar, que maravilhoso. Eu acho que isso fechou muito bem a história. E mais um ponto bônus que fica também uma recomendação, que é assistam ao curta-metragem chamado La Luna, que também está disponível no Disney Plus. E é um curta lançado em 2011 pelo mesmo diretor de Luca. E pasmem, os protagonistas desse curta são o pai da Julia e um senhorzinho de idade que aparece logo na primeira cena do filme Luca. Só que nesse curto o pai dela tem os dois braços. Então eu achei bem bacana que eles modificaram isso pro filme Luca, também com uma intenção de trazer mais representatividade para outras pessoas. Então assistam porque vale muito a pena, é muito bonitinho e também tem a ver com estrelas, é muito parecido com algumas partes de Luca. E com isso eu encerro aqui o meu review de Luca. É uma animação lindíssima, vale muito a pena vocês assistirem, levar toda a família pra sala e assistir todo mundo junto, que é uma animação que com certeza dá um quentinho no coração da gente. Se vocês chegaram no canal agora, já se inscreve e ativa o sininho, porque aqui eu falo sobre todas as animações da Pixar, todas da Disney, filmes da Marvel, de Star Wars, então sempre tem conteúdo novo aqui sobre Disney Plus. Também se gostar dessa recomendação, já deixa o like aqui embaixo, porque isso ajuda demais a recomendar o meu vídeo para que mais pessoas conheçam o canal, para que mais pessoas conheçam ainda mais essas histórias que a Disney vem contando. E também, como eu disse lá no início, lá no Instagram eu sempre tô atualizando e postando coisas sobre as novas produções, trailers, especulações, então já me sigam lá no Instagram para estarem sempre por dentro de todas as novidades. E por hoje é isso, aproveitem que Luca tá disponível no Disney Plus sem tarifa adicional e assistam, porque vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem ficou até o final e até o próximo vídeo, até a próxima animação.